jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarei. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, de forma breve, mas que eu possa trazer a tua palavra, que a minha carne se carne, que teu espírito, Senhor, haja na liberdade, para que eu possa, Senhor, trazer aqui aquilo que a tua vontade tem feita em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, logo que eu entrei aqui, já senti a presença do Espírito Santo, é maravilhoso sentir essa presença, né? Glória a Deus. Oh, aleluia. O caminho certo é quando o Espírito Santo de Deus, ele nos toca e ele fala por nós. E Deus fala. Amém? Com certeza, né? Nós vemos até essa música. E quando eu cheguei, já senti essa presença do Espírito Santo marcando a minha vida. E eu não preparei nada. Não preparei um discurso, uma palavra, uma ministração. Mas eu queria trazer alguma coisa que fosse muito sobre esse dia. Sem querer, eu abri uma passagem que falava sobre o dia do Pentecostes. E é sobre isso que eu quero ministrar, para nós podermos entender determinados momentos da nossa vida, para nós não nos abatermos com aquilo que parece ser. Amém? Era um momento como o nosso aqui, todo mundo orando, a igreja cheia, estávamos nos reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, e ali encheu todo o espírito do povo sobre a cabeça, começavam a falar em língua. Era a primeira vez que o Espírito era derramado com poder. Promessa de Jesus se cumprindo. Quantos creem que as promessas de Jesus se cumprem? Agora, as promessas de Jesus se cumprem, nós temos que estar preparados no nosso espírito para a oposição. Amém? Jesus não nos enganou de maneira nenhuma, porque ele nos disse, deixou claro, no mundo tereis aflição. Mas ele também deixou a solução. Sabe qual a solução? Ele venceu o mundo. Então, às vezes, nós achamos que as pessoas vão entender aquilo que está acontecendo conosco, eles vão acreditar naquilo que está acontecendo conosco, que eles vão ser sinceros como nós somos sinceros, mas nem todos vão ser. Nos deu aquele poder, todos estavam falando em línguas, apareceram línguas de fogo, eu creio que alguns até viram, mas a Bíblia diz que alguns ficaram perplexos, não estavam entendendo, e outros vieram e zombaram, e queriam fazer daquele momento tão importante da vida dos apóstolos um momento de humilhação, um momento de abatimento, um momento ao qual, através de uma palavra até, com um sentimento calunioso, pudesse tirar a alegria do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos deixar que a alegria do Espírito Santo de Deus seja tirada, nem por calúnia, nem por palavra contrária, nem por sentimento contrário. No mundo teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que aprender a reagir em espírito. E ali os apóstolos estavam num momento decisivo para que o poder apostólico. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É esse momento. E nós temos que entender, determinados momentos importantes da tua vida, podem aparecer pessoas que queiram fazer com que você não os valorize, querendo trazer qualquer tipo de luta, mas você não vai entrar na provocação do ímpio. Antes agradar a Deus do que a homens. Naquele momento, o apóstolo Pedro, e nós conhecemos bem, antes que o Espírito Santo viesse sobre a vida dele, vocês lembram quando ele chegou e entrou ali na casa do sacerdote, e a empregada do sumo sacerdote chega para ele e fala: você estava com Jesus também. Jesus tinha sido preso, estava na casa do sacerdote, Pedro meio escondido, cabeça baixa, e aí vem alguém e o coloca numa situação que ele não tinha o que falar, porque ele falou: eu conheço esse homem. E a Bíblia ainda diz que Pedro chegou a praguejar negando a Jesus. Agora, será que Jesus não sabia disso? Sabia, mas é que Jesus também sabia que ia para o Pai, ficaria lá e enviaria o Espírito Santo de Deus para fazer com que aquela situação defasada, pequena,
de manipulação. A ciranda que o diabo queria fazer, o venerado diabo, se esvaziar. Jesus falou que iria interceder por Pedro, lembra? Jesus falou? Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você. E quando você se converter, você vai cuidar das minhas ovelhas. Não foi isso que Jesus falou? Já imaginaram Pedro? 3 anos caminhando com Jesus. Eu acho que ele deve ter sido ali, eu sou Pedro, Jesus. Eu vou até morte com você. Ele tinha todo, né? Ele era o maior líder dos discípulos. Eu me converter, e mal sabia dele que ele precisava se converter. Mas não era uma conversão só em termos de mudança de vida. Mas Deus estava ali buscando através de Jesus Cristo que ele precisava se converter em mudança de atitude em relação àquilo que poderia vir por. Porque se nós falarmos qual era o pecado de Pedro? Pararam para pensar? Será que Pedro era verdadeiramente um pecador que precisava se converter? Ele negou a Jesus? Mas o que Jesus disse? Satanás me pediu para se vendar. Então ele estava passando por um momento de opressão maligna. A conversão de Pedro era mais do que um converter de sentimento por causa de pecado, porque se nós olharmos até o negar de Jesus, foi uma situação que o pegou desprevenido. Mas ele era alguém que tinha o que? Dentro do coração um amor muito grande por Jesus. Lembra que pouco antes, o que ele fez com a orelha do guarda lá? Do mal? Cortou a orelha do mal. Mas era um contexto, né? Então ele viu os guardas assim e ele achou, Jesus está aqui comigo, eu vou cortar a orelha dele. Cortou a orelha, ainda bem que Jesus se curou, né? Na hora, porque o que ele cumpriu depois? Cumpriu o mal que ele tinha cortado a orelha. Se com aquela mulher que era empregada, ele já ficou constrangido, imagina com alguém da família do mal que ele tinha cortado a orelha. Então nós começamos a perceber que não foi um erro em termos de um pecado, porque nós muitas vezes achamos que conversão é nós pararmos de pecar. Bom, a Bíblia diz que não há quem diga que seja bom e perfeito. Todos podemos pecar. Glória a Deus, nós vamos nos santificar por amor ao Senhor. Mas Pedro precisava passar por uma conversão e mudar de rumo, mudar de atitude a verdadeira conversão. O que o Senhor Jesus estava ensinando a Pedro é como ele deveria vencer as oposições. Porque pouco tempo antes, quando Jesus nos chamou para vigiar, o que Pedro fez? Voltou a dormir. Pedro, você não consegue vigiar porque quer 1 hora comigo? A carne está aí, ó, levando você embora. Vigiai e orai. O que é que significa? Por isso é que depois, quando veio a ciranda, ele estava despreparado. Mas, quando ele, cheio do Espírito Santo, na igreja, veio o Espírito Santo sobre ele com poder, ele foi também confrontado. Mas quando ele foi confrontado, ele se ergueu na autoridade do Espírito. E eu quero te falar isso hoje. Você não pode mais ficar lembrando o que era no passado. O teu passado está sepultado na cruz do Calvário. As tuas derrotas, as tuas tentações, os teus medos. Jesus Cristo nos fez novas criaturas. Em nós habita a divina semente, como está na tua palavra. Está na Bíblia. Amém? Nós somos gerados em espírito, o Espírito excelente de Deus habita em nós, e nós temos que aprender a dar a boa resposta. E dar a boa resposta não é ficar com a marca do que aconteceu, as coisas velhas se passaram, é tempo de nós aprendermos a reagir, é tempo de conversão. Pedro precisava se converter. Se o caminho dele podia ser um homem santo, puro, bom, tudo isso nós sabemos que Pedro era. Mas ele precisava se converter em relação às atitudes dele, em relação ao mundo espiritual e aquilo que ele se confrontava. Porque ele se abatia.
porque ele não conseguia enxergar a posição que Deus havia dado para ele. E muitas vezes nós começamos a nos perder nesse sentimento. Deus te chamou, todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, essa é a palavra de Deus que não volta vazia. Portanto, se te insultaram, se te traíram, se desprezaram, problema deles, perderam a oportunidade de estar em comunhão com o Filho de Deus. Não volte atrás, não se abata. Pedro entendeu, se ergueu e falou: varões, e aí ele começa uma pregação. Até hoje, né, pastor? Até hoje essa pregação dele, tem muitos teólogos que querem, é chamado querigma. Olha o nome. Essa pregação é a pregação ideal. Os teólogos ficam estudando como isso. Eu já vi teólogos estudando. Não dá para explicar, sabe por que veio? Veio de um convertido cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Veio de alguém que entendeu que o Espírito de Deus estava na vida dele e ele aprendeu a reagir. Repita comigo: eu vou reagir. Segundo o meu chamado, segundo o meu envio. Deus não me chamou para voltar atrás, Deus me chamou para avançar. Aleluia. Esse é o portal que Deus me chamou para você avançar. Aleluia. E aí o apóstolo Pedro se ergue e começa a ministrar. Logo depois começam os sinais, prodígios e maravilhas. Um homem é curado, um paralítico. Logo em seguida, prendem Pedro. No primeiro momento foi chamado de bêbado. Zé Manguasta, eu conheci o passado. Já viu como as pessoas muitas vezes já levantaram o nosso passado? Esquece que foi ao novo tempo de Deus sobre a tua vida. Não deu certo, chamaram para prender. E aí o sumo sacerdote, porque agora já era o esfera. Pedro não estava mais sendo confrontado pela mulher do lá, a empregada do sacerdote, e nem pelo primo de Malco. Ele estava sendo confrontado agora pelo sumo sacerdote e pelo sacerdote. E quem acha que as coisas estão começando a crescer, estão um pouquinho fora do controle? Às vezes nós estamos pensando isso. Em nome de Jesus, não está nada fora do controle. Deus está no controle de tudo. O Senhor Jesus domina. Ele está à direita do Pai das regiões celestiais, intercedendo por nós. E aí prendem, batem nele e falam para ele: olha, não fale mais desse nome. E aí o que ele fala? Olha, me desculpe se eu sou um sacerdote, não vou deixar de falar do nome de Jesus. Não vou antes agradar a Deus do que a homem. Ele confrontou. Ele foi preso, foi açoitado. Quando voltou com mais garra ainda. Porque ele estava entendendo que o Espírito que era ele era o sucessor de Jesus Cristo. E Jesus não ia deixar ele ficar humilhado. Deus não vai permitir que você fique humilhado em situação nenhuma. No lugar da humilhação, Deus tem preparado a dupla honra. E aí ele começa, no capítulo 4, ele volta para a igreja, começam a se alegrar, porque eles ficaram presos e bateram nele. O que está conseguindo se fez? Sabe o que ele louco? Convencido. E aí ele faz a verdadeira pergunta: Senhor, por que os judeus, o povo de Israel, os fariseus, os saduceus, os reis da terra se ergueram contra Jesus e contra o seu ungido? E a resposta é uma só: para fazer aquilo que Deus tinha pré-determinado.